Vem aqui para os estúdios, Diogo Schelp. O problema de uma visita diplomática nesse período, seja ela com interesse comercial ou não, são falas como essa, porque quando eu faço um elogio a A, B pode enxergar de forma diferente. Sim, com certeza, William. Essa visita era, a princípio, já desde o começo, uma visita em que o presidente estaria pisando em ovos, né? Porque é um momento tenso, um momento complicado, ainda que a visita estivesse marcada com antecedência, desde o final do ano passado. Agora, na minha opinião, pelo que eu ouvi do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que foi um pronunciamento lido, portanto escrito pela diplomacia brasileira, foi um pronunciamento na medida certa. Quando ele fala em paz, quando ele fala em solidariedade, ele não está necessariamente dizendo que essa é a intenção do presidente Putin. A gente percebe isso claramente na fala. E está muito de acordo com o que foi o encontro anterior ao encontro entre Putin e Bolsonaro, o encontro entre os chanceleres brasileiro e russo, Sergei Lavrov pela Rússia e Carlos França pelo Brasil. Nesse encontro, Lavrov falou sobre a questão ucraniana, falou sobre o que, segundo ele, seria uma intenção dos Estados Unidos e do Ocidente de confrontar a Rússia, e Carlos França evitou falar no assunto, simplesmente não tocou no assunto. Então, eu achei que a fala do presidente que foi lida está na medida. No entanto, antes da reunião, quando ele fez uma fala mais de improviso, aí sim ele usou a palavra solidariedade de maneira que deixava realmente margem à interpretação equivocada, possivelmente. Porque ele disse que era solidário à Rússia. E aí, naquele momento, em um momento em que a Rússia é vista como uma possível agressora de um outro país, solidariedade não seria a palavra correta. Então, me parece que pode ter sido apenas um deslize, um uso incorreto ou inequívoco das palavras, mas quanto ao pronunciamento, eu não vejo grandes problemas. Acho que estava na medida. Bom, pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem de maneira, afinal de contas, é o interesse de todos nós. Paz para o mundo, disse Jair Bolsonaro nesse encontro. Fabiana Barroso. Então, esse pronunciamento foi completamente protocolar, cumprindo a promessa da agenda bilateral. Então, de ambos os lados se ressaltou ali, o presidente Bolsonaro ressaltou a necessidade de ter os agrotóxicos e fertilizantes e que o Brasil teria a oferecer, então, a proteína animal. Mas eu vou um pouco além disso. No final da fala que você ressaltou, Travassos, quando ele fala de Deus e de valores relacionados à família, ele está enaltecendo duas correntes muito fortes, tanto no Brasil quanto na Rússia. A Rússia, nós temos lá a Igreja Ortodoxa e o Bolsonaro é um representante da Igreja Apostólica Romana. Então, existe mesmo uma identidade de fé, e quando se fala da família, nós sabemos também, no caso do presidente, é uma boa saída diplomática exaltar valores como família. Mas a parte boa do discurso do presidente Bolsonaro, que eu gostaria de ressaltar, é quando ele fala da soberania brasileira. O Brasil sempre se comportou como país aliado e tem que permanecer assim, na minha opinião, mas a nossa soberania tem que ser respeitada. Então, com aquelas... ele não citou o nome, mas a gente entende que tinha a ver até com o Macron, e o Macron ali, então, recebe uma crítica indireta do presidente Bolsonaro, que quando fez alguns pontuamentos, o Macron, o Bolsonaro e muitos brasileiros sentiram mesmo que estavam violando a nossa soberania. Então vai de encontro à ideia porque o Putin se manifestou nesse sentido favoravelmente de defender a soberania brasileira, inclusive.